nosso colega, o Ricardo Moretso, né, psicólogo, e atualmente está na gestão do Conselho Federal. E o assessor do deputado Márcio Cunha, que não pôde estar presente, o senhor Lucas Luiz. Rapidamente, gente, eu queria só retomar um pouco da nossa discussão. Na parte da manhã, né, nós contamos com a presença da professora, socióloga e antropóloga Madel Luz, que situou para a gente, né, no meu ponto de vista, um discurso belíssimo, né, uma palestra muito boa, muito consistente sobre essa questão das profissões, né, do mercado e a dificuldade, né, da inclusão de outras práticas, outros saberes, e depois o pessoal, né, o Paulo Noleto, o professor Wellington, o Antônio Lago, falando, né, sobre a medicina tradicional chinesa, as questões que foram colocadas. E o que eu coloquei, eu volto a dizer aqui, né, a preocupação do Conselho Regional de Psicologia é estar fazendo essa discussão para que nós, enquanto uma instituição que baliza, que media, né, essa relação do profissional com a sociedade, né, com os usuários dos nossos serviços, como que a gente pode estar fazendo uma discussão, né, se for o caso da psicologia, usar na sua prática também a acupuntura e outros saberes de uma forma ética, de uma forma que possa trazer benefícios para aqueles que são atendidos, né? E o nosso papel é ter essa clareza para a gente poder legislar sobre o exercício da nossa profissão, né? Com parâmetros, com formas de poder fazer essa intermediação de uma maneira consistente e justa. Por isso nós fizemos toda essa discussão. Eu vou passar a palavra para o assessor do deputado, o senhor Luiz Lucas, desculpa, para que ele possa nos dizer como é que está sendo essa construção, né, da criação desse conselho estadual de acupuntura, o sentido, né, quais são os objetivos, os alcances legais de um conselho dessa ordem, né? Eu já tomei conhecimento do projeto e contribuí aí com a discussão. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Eu queria aqui pedir desculpa em nome do deputado Márcio Cunha, que nesse momento está no interior do Brasil Central. Ele foi fazer uma palestra também de interesse da Secretaria Legislativa e até manteve a presença dele nesse seminário, porque a intenção dele era participar do seminário. Ele está nessa batalha já há algum tempo, é autor de 3 projetos na Assembleia e tem discutido isso permanentemente. Mas quando a secretária dele foi fazer o primeiro divulgo e voltar para Belo Horizonte, descobriu-se que não chegaria a tempo. Ele vai chegar hoje por volta de 5 horas. Então nós redigimos um pronunciamento, que eu vou pedir licença para ler em nome dele, como se fosse ele presente, e depois narrarei aqui algumas coisas que ele tem feito nessa ideia em função dessa tentativa de ampliar a atenção da acupuntura no estado de Minas Gerais. Ele tem 3 projetos, que é um criando o conselho, o outro é criando o dia do acupunturista, e o terceiro é ampliando o serviço de acupuntura nos hospitais e postos de saúde do estado. Tá? Então, primeiramente, vou ler o iniciamento. A acupuntura é uma ciência que surgiu na China
há aproximadamente 4.500 anos. Apesar de ser uma ciência milenária, a acupuntura continua evoluindo, mas sempre preservando seus princípios fundamentais e harmônicos. É o principal método utilizado pela medicina tradicional chinesa, que, a partir dos mesmos princípios filosóficos e com os mesmos raciocínios básicos, utiliza também para tratamento de saúde e ervas, através da fitoterapia, alimentos, através da dietética, além de massagens e exercícios físicos. No Brasil, as terapias orientais oriundas da medicina chinesa estão em evidência constantes nos meios de comunicação. Repercute-se sua eficácia em novelas, telejornais, semanários, revistas e nas conversas informais em todas as classes sociais. Há tempos, a acupuntura tomou um rumo diferente entre os brasileiros, após o interesse de alguns profissionais da saúde. Os fisioterapeutas foram os primeiros a incorporá-la como especialidade. Posteriormente, os biomédicos, os profissionais de enfermagem, medicina, farmacêuticos e agora os profissionais de psicologia buscam utilizar a acupuntura também. Também os dentistas são próximos a reconhecê-la como especialidade, assim como os veterinários e alguns nutricionistas. Como adepto da acupuntura, por ter resolvido um problema de saúde que me afligia há muitos anos, comecei a me interessar por essa técnica. O Márcio, ele teve um problema de hérnia de disco sincero. Ele, inclusive, procurou tratamento nos Estados Unidos e o diagnóstico médico era que ele teria que fazer uma intervenção cirúrgica e teria que parar de fazer exercícios físicos pesados. Inclusive, parar de jogar tênis, que era uma atividade que ele gosta muito. E aí, ele foi indicado a procurar o Paulo Moledo, que hoje de manhã esteve com vocês aqui, e através da intervenção da acupuntura, hoje ele joga tênis praticamente todos os dias, às 6 horas da manhã, acorda às 6, e continua fazendo tratamentos aí, busca a saúde através da acupuntura, e nunca passou por cirurgia. E foi por isso que ele buscou a ação da acupuntura para dentro da Assembleia para ampliar esse quadro do tratamento. Porque, na verdade, o que existe hoje é uma guerra por reserva de mercado por parte de alguns médicos. Né? E, na verdade, tem um projeto do Márcio, que eu vou levar esse pedaço aqui, e ele não questiona quem é que vai utilizar a acupuntura. O conselho é que vai determinar isso. Se é médico, se é psicólogo, na verdade, vai depender do conselho definir essa questão. Na verdade, ele defende que tem que ser um acupunturista, uma pessoa capacitada em intervenções desse tipo. Bom, aprendi que a acupuntura possui excelentes resultados nas patologias músculo-esqueléticas, doenças dos músculos, tendões, ligamentos, ossos e juntas, que foi o meu caso. Aprendi também que essa prática proporciona ainda bons resultados em doenças alérgicas e neurológicas, além de ser coadjuvante em outros tratamentos de doenças. A acupuntura vem, a cada dia, conquistando um grande número de adeptos. Cidades como Nova Era e Matosinhos, que deram início a essa atividade, em 99 e 98, prestavam em meados do ano passado cerca de 600 atendimentos por final de semana, utilizando cerca de 15 a 20 terapeutas. Além dos bons resultados obtidos com essa técnica, o outro motivo que me levou a apresentar os projetos de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Serviço de Acupuntura nas Unidades de Saúde e nos hospitais públicos, o que institui o dia do acupunturista e o que cria o Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Afins, é o baixo custo da prática dessa técnica, que irá ajudar a melhorar a situação da saúde pública no Estado. Salienta-se que a proposição que apresentei não é inédita, pois no Estado do Rio de Janeiro está em pleno vigor a Lei nº 3.181, de 27 de janeiro de 1999, cujo objetivo é semelhante ao meu projeto. Acrescente-se também que naquele Estado vigor a Resolução 1439, de 30 de 12 de 99, editada do Secretário de Saúde, a qual, ao regulamentar o disposto na lei mencionada, define o campo de atuação dos praticantes de acupuntura e terapias afins e estabelece normas a respeito das atividades profissionais. Por minha experiência pessoal e por levar em conta a crescente demanda da população de Minas Gerais, precisamente via acupuntura,
apresentei os projetos na certeza de que medidas neles contidas representam um avanço no tocante ao estabelecimento de uma política de saúde mais abrangente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os aqui presentes, psicólogos, acupunturistas, profissionais da saúde, de áreas afins e demais autoridades. Assim, muito obrigado. Em virtude da polêmica criada pelos projetos do Estado, foi feito um ciclo de debates sobre o assunto na Assembleia, no dia 25 de junho do ano passado. E vai ter um caso interessante, porque é o seguinte: o presidente do Sindicato dos Médicos, convidado a compor a mesa, antes que os trabalhos começassem, e ele fez uma moção de repúdio, levantou-se e foi embora. Não ficou para discussão. E aí o sindicato prosseguiu assim mesmo, tinha umas 400 pessoas na plateia, e lá fora, inclusive fora da Assembleia, foi instalado várias mesas de atendimento ao público para mostrar como é que é a prática da acupuntura. Posteriormente, na Assembleia, houve uma audiência pública com a presença de todos da Associação Médica de Minas Gerais, do Sindicato dos Médicos. Um debate, assim, foi realmente, a audiência estava marcada para 2 horas, ela durou 5 horas. Né? Exatamente porque a discussão que se coloca é da quebra da reserva de mercado. Os médicos defendem que quem deve praticar a acupuntura, acha que a acupuntura é uma intervenção médica, porque usa-se agulhas e quem deve dar a injeção é médico. E não é verdade, né? Porque dentista usa agulha, enfermeiro usa agulha, auxiliar de enfermagem usa agulha. Né? Então é uma questão que eles sabem também que os psicólogos também pretendem buscar para eles a prática da acupuntura. Mas eu acho que, na verdade, o que se prega na Assembleia, por exemplo, que o deputado defende, é a ampliação dessa atividade, não ficar no reserva de mercado. Eu acho que a acupuntura deve ser aplicada por profissionais de saúde que têm interesse em realmente participar junto com a população. No ciclo de debate, foi mostrando que essa terapia, de mais de 4 mil anos, surgiu na China, né, e no Extremo Oriente, é empregada em larga escala no tratamento preventivo da saúde. Foi apontada a precariedade da saúde pública no Estado. Foi discutida por quais profissionais deve ser exercida a acupuntura, que é essa questão que eu estou levantando. Foi discutida a oficialização de cursos superiores de acupuntura e terapias afins no Estado. Apontado o baixo custo da acupuntura, em torno de $4 por agulha. Foi discutida também a questão dela ter uma rápida recuperação para os pacientes operados pela acupuntura e reforçar que a acupuntura pode ser um tratamento de baixo custo, beneficiando basicamente a população de baixa renda. Foi ressaltado o problema de desequilíbrio energético que pode ser provocado quando as pessoas furam o corpo sem ter a preocupação com os pontos que estão sendo furados, por exemplo, os piercings pelos jovens. Foi apresentado dados estatísticos que demonstram a eficácia da acupuntura e o aumento dos números de adeptos a essa prática, com a projeção do prefeito de Nova Era, da questão do tratamento preventivo lá. O prefeito mostrou o seguinte: o Hospital de Saúde da cidade teve uma queda de quase 40% no atendimento, que os próprios médicos foram a ele reclamar disso, que eles não estavam tendo mais pacientes. Né? Aí o prefeito realmente viu que essa prática realmente, da prevenção da saúde, que realmente era um sucesso na cidade dele. E ele continuou mantendo-a. E aí é o seguinte, para concluir, passa a palavra para a senhora, a gente gostaria que os psicólogos, os 2 projetos, tem 3 projetos do deputado. Na Assembleia, um deles já foi tido como inconstitucional, que é o dia que estabelece o dia do acupunturista. É um absurdo, porque na verdade tem dia para tudo, dia da cachaça, dia do espírita. Até anteontem a Assembleia fez uma homenagem ao dia do espírita lá, antes da Assembleia. A questão do conselho já passou, já está legal, isso já vai tramitar em plenário para aprovação.
E a questão do projeto que abre a prática da acupuntura, o serviço de acupuntura nos hospitais e pós-saúde do Estado. Eu acho que é fundamental os psicólogos mandarem correr uma abaixo-assinada, aprovando esse projeto, pedindo a aprovação desse projeto em plenário, tendo em vista que na Comissão de Saúde, formada basicamente por médicos, ele não vai ter aprovação, vai ir a plenário com a determinação pela rejeição. E a gente acha que a ampliação desse serviço é fundamental, inclusive por isso está sendo discutido isso aqui hoje. E só para confirmar isso, que na verdade o próprio Estado já pensa nisso, todo um convite aqui que foi mandado para a gente. No dia 26, a Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos inaugurou, na penitenciária Nelson Hungria, um posto de atendimento de medicina alternativa. Onde que é esse posto? A Nelson Hungria em... Obrigado, gente. Bom, então, nós sabemos um pouquinho, né? Depois a gente vai poder discutir como é que anda, né? Em termos do legislativo aqui de Minas, essa questão. Vou passar a palavra agora para o Ricardo, né? Do Conselho Federal, que vai situar para a gente um pouco como é que essa demanda também vem chegando ao Conselho, né? Os colegas psicólogos, por uma definição do uso, da prática da acupuntura feita por psicólogo. Gente, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, atendendo esse convite do CRB 04. Eu queria parabenizar ao Conselho, os organizadores desse evento. Acho fundamental esse tipo de ação, que é importantíssimo quando a gente se depara com questões dessa ordem, como o tema que nós estamos tratando aqui hoje, né? Da psicologia com cultura. É evidente, eu estou aqui na condição de representante do Conselho Federal de Psicologia, então não se trata de emitir uma opinião pessoal, a minha posição pessoal a respeito da questão da cultura e da psicologia. O que eu pensei em trazer para vocês é um pouco, talvez, a história, como é que isso aconteceu, como é que isso se coloca hoje dentro do sistema Conselho de Psicologia. A gente não tem dúvida que eu acho que a discussão, o que está com o pano de fundo dessa discussão toda é o que é a acupuntura. A acupuntura é uma técnica, a acupuntura ela é uma possibilidade de especialização, de especialidade de diversas profissões, ou a acupuntura é uma profissão específica, ou poderia ser uma profissão específica. Bom, se a intenção, se a proposta que tem o projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, já parece que tem quase 10 anos, é um projeto de lei que determina a regulamentação da profissão de acupunturista. Esse é um projeto que a gente vê com muita simpatia, né? Achamos que a acupuntura, a rigor, ela deva ser uma profissão à parte. Ela deva, enfim, eu acho que vocês tiveram aqui hoje participar das discussões na parte da manhã, da Amadeu, depois na mesa redonda. Eu, infelizmente, não pude vir, não cabe ficar repetindo. Eu já tive informações do que foi conversado, foi discutido aqui hoje de manhã, mas o Conselho Federal de Psicologia apoia a regulamentação da acupuntura enquanto profissão. Por quê? Não tem sentido, essas alturas, o que acontece com esse projeto? Esse projeto ele já tramitou na Câmara, ele é aprovado nas comissões, aí você tem necessariamente, recorrentemente, parlamentares, médicos, que pegam o projeto, você tem o
nosso colega aqui sabe, as artimanhas parlamentares, você possa estar fazendo uma casa legislativa e recoloca a questão como a acupuntura ser monopólio da medicina, né? Quer dizer, isso hoje é o que está ocorrendo, essa é a bola da vez, vamos dizer, a acupuntura, né? Se nós pensarmos que a medicina passou praticamente 85 anos rejeitando a acupuntura, inclusive abrindo um processo contra os médicos que praticavam, denunciando acupunturistas como charlatães, e hoje, a partir de 95, o Conselho Federal de Medicina baixa uma resolução que eles chamam, né, eles consideram como ato médico a prática da acupuntura. Quer dizer, é um negócio escandaloso, porque assim, é visível de que se trata meramente de uma questão de reserva de mercado de trabalho. A partir do momento em que você percebe que se é uma demanda social em relação a determinada técnica, aí vai a medicina e puxa aquilo e fala assim, não, isso é nosso, né? Ninguém mais pode fazer. E é algo tão absurdo que é você imaginar que uma resolução de um conselho profissional tenha força de lei, né? É como se um conselho federal profissional pudesse regulamentar, pudesse ter o direito, o privilégio de fazer leis para esse país, né? Então, eu acho que contra isso, sabe, eu acho que é necessário, é importantíssimo que nós todos nos surjamos contra isso, que a psicologia se posicione claramente contra qualquer tentativa dessa ordem, seja praticada pela medicina, seja praticada por outras profissões, né? Nós sabemos, nossos psicólogos sabemos, que a nossa dificuldade com a medicina é de longa data, enfim, e se remete a outros aspectos de interface da psicologia com a medicina. Bom, então nesse aspecto, o Conselho Federal de Psicologia apoia este projeto que regulamenta a profissão de acupunturista não como ato médico, né? Se isso passasse, fosse aprovado, não teria problema, nós não estaríamos aqui fazendo essa discussão, né? O que nos traz essa discussão é o seguinte: se nós pensarmos a acupuntura como especialidade ou como técnica auxiliar da psicologia, aí nós temos problemas, porque nós não temos consenso em relação a isso. Dentro do sistema conselhos, o que é o sistema conselhos, quando eu me refiro? É o Conselho Federal de Psicologia e os 15 conselhos regionais de psicologia no Brasil. Dentro do sistema conselho, nós não temos um consenso a respeito disso. Nós temos duas posições, que eu vou falar delas daqui a pouco. Eu queria primeiro contar para vocês como é que começou isso. Na gestão passada do Conselho Federal de Psicologia, o CFP foi procurado por diversos psicólogos que são acupunturistas, principalmente do estado de São Paulo. E começaram a pressionar, não diria, mas começaram a tentar sensibilizar o Conselho Federal de Psicologia da necessidade, da importância de estabelecer a acupuntura como uma especialidade da psicologia. Aí tinha aquela série de argumentos que eu sei que vocês hoje já conversaram sobre eles. O Luiz Lucas colocou, vários conselhos da área de saúde já regulamentaram, parece que o primeiro foi em 85, salvo engano, foi fisioterapia, desde 85 já legalizou. Bom, aí o que o Conselho Federal de Psicologia fez? Apresentou uma minuta de resolução e soltou essa minuta para ser apreciada pelo sistema conselho. Nessa época, a discussão que houve no Conselho Federal de Psicologia era de que a acupuntura não deveria ser considerada especialidade da psicologia. Ela deveria ser considerada, no máximo, uma técnica auxiliar. Então, por isso que o modelo por isso que essa minuta de resolução, ela resolve, né, faz vários considerandos e resolve incluir a acupuntura como uma técnica auxiliar da psicologia, né, desde que o psicólogo tenha se formado, tenha se qualificado para isso, etc, etc. Quer dizer, isso é simplesmente uma minuta, é essa minuta que está sendo apreciada aí no Brasil inteiro. Bom, gente, eu vou contar para vocês assim, de algum tempo para cá, as 3 últimas gestões do Conselho Federal de Psicologia, a gente tem entendido a função do Conselho assim. Qual é a função de um Conselho de Psicologia?
A função do Conselho de Psicologia é ser mediador entre a profissão e a sociedade. Tá? Isso, inclusive, isso esclarece uma série de questionamentos que o Conselho às vezes recebe. Assim, vários psicólogos demandam o Conselho como se o Conselho fosse um sindicato que representasse, tivesse a obrigação de representar os seus interesses. Não? Seja os seus interesses pessoais, seus interesses privados, seus interesses até de uma área, de uma determinada área. Então, nesse sentido, que a gente introduziu esse conceito de mediador entre a sociedade e a profissão. Por quê? Há um entendimento que o Conselho não tem esse papel. Esse é um papel eminentemente do conjunto sindical, das entidades sindicais. Esse é um papel das associações. Quando você cria a Associação Brasileira, por exemplo, Psicologia Jurídica, ela tem necessariamente a obrigação de estar fazendo a defesa dos seus pares. No caso do Conselho, a gente entende que o principal papel do Conselho, quando eu falo de mediar, como é que essa mediação se dá? É através de uma construção, da construção de uma política que busca criar referências para a psicologia e para o exercício profissional. Então, o que é buscar criar referências? Nós, de 3 anos para cá, de 99 até hoje, para vocês terem uma ideia, o Conselho baixou 15 resoluções que, de uma forma ou de outra, afetam a vida de todos os psicólogos. Essas resoluções, elas criam referências para a psicologia. Né? O que acontece? Nós, psicólogos, a gente não gosta muito de estar regulamentado, normatizado, o que quer que seja. Né? A gente gosta de pensar que é uma profissão. Pelo próprio caráter da psicologia, pelo próprio caráter da multiplicidade dela, da diversidade, nós somos profissionais que a gente pode trabalhar, nós podemos intervir em diversas áreas, em diversos aspectos da vida das pessoas. Né? Então, mas a coisa é muito solta. Historicamente, a definição do campo da psicologia sempre foi um negócio muito solto. Então, assim, existe uma tradição em alguns aspectos da psicologia que todo mundo reconhece, mas aí nós vamos pensar que não havia nenhuma regulamentação que garantisse isso. Então, a gente busca criar referências através dessas discussões e que elas se finalizam, elas terminam numa resolução. Como é o método de fazer isso? O método é processual. Né? Eu me orgulho muito de pertencer a uma entidade, de pertencer a uma gestão que tem como preocupação um método assim, eminentemente democrático. Né? A gente tem uma política no Brasil, os psicólogos sabem, nós entendemos que a questão da psicologia hoje é a questão da ética, a questão da qualidade da prestação de serviços e a questão do compromisso social que a psicologia tem que realizar. Né? Então, nesse aspecto, como é que é o método que a gente constrói essas referências? Né? Então, vamos pegar pelo exemplo da compultura. Cria-se um fato, né? As discussões são feitas no Brasil inteiro, né? Os regionais entram com parceiros do Conselho Federal, isso que está sendo feito aqui hoje é um exemplo disso. Né? Chama-se a categoria, chama-se as partes interessadas, chama-se a sociedade, discute, aprecia, enfim, e tira algumas indicações. Né? Essas indicações, elas circulam pelos conselhos regionais de psicologia, pelo Conselho Federal de Psicologia, todo mundo se apropria delas. A minuta de resolução, ela vai para todos os conselhos regionais para que eles possam se posicionar. Né? E a partir daí a gente se reúne num fórum que chama Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, chama APAF. Ele é o fórum máximo que a gente tem nesse sistema. Ele se reúne 2 vezes por ano, é um fórum que dá representação de todos os conselhos federal e dos regionais, e é este fórum, na realidade, na prática, este fórum que determina. O Conselho Federal de Psicologia acata, né, e baixa a resolução. Porque quem tem poder legal para fazer isso é o Conselho Federal de Psicologia. Mas, para vocês perceberem, mas antes de chegar a uma resolução, ela ser baixada, né, a expressão é essa, ela passa por todo um processo de discussão em que qualquer psicólogo, a rigor, ele tem condições de intervir. Bom, no caso da compultura, nós estamos exatamente nesse momento. Nós vamos ter agora, no mês que vem, um
do dia 20 de maio, a reunião da PAF. Esta minuta de resolução, ela vai ser apreciada pela PAF. Evidentemente que essa minuta, ela não vai, ela já está sofrendo, já tem várias propostas de alterações. Agora, qual que é o problema nosso? Se a gente aprova a compultura como técnico auxiliar ou não, a gente diz que não tem nada a ver com isso. Tá? Então, eu não tenho como colocar uma posição para vocês agora do CFB, né? Porque essa discussão vai ser feita agora no mês que vem. Né? O que eu estou contando para vocês é que essas duas posições são duas posições distintas. Eu não tenho dúvida de que, se a gente faz a discussão da compultura pela questão técnica, né, a possibilidade é que a gente seja contra. Né? Porque aí você abre uma série de questionamentos, dos quais o 04 apresentou esses questionamentos a primeira vez que isso apareceu, que são muito pertinentes, né? Tais como como é que o conselho, por exemplo, o código de ética dos psicólogos, eles serviriam para um psicólogo compulturista? Se alguém fizesse uma representação, vamos imaginar que um psicólogo, no exercício da sua profissão, fizesse um dano, causasse um dano a um paciente, ele ficasse, por exemplo, aleijado, uma lesão qualquer, essa pessoa faria uma representação junto ao conselho contra esse psicólogo. Que elementos conceituais o conselho, quem vai julgar, os conselheiros, teriam para discutir esse caso? Né? Ou seja, a compultura, nós sabemos, ela não é ensinada na graduação. Nós não temos nem pós-graduação na psicologia em compultura. Né? Então, essas são questões que se colocam para a gente, que são questões complicadas. Né? Por isso que eu estou dizendo, se você discute pela técnica, né, você lê uma série de questões, uma série de perguntas, que você fica sem resposta. Se você faz essa discussão da regulamentação pela questão política, a coisa muda de figura. Né? Por quê? Porque é importante que se enfrente, principalmente se enfrente essa tentativa do monopólio médico. Essa é uma questão. A segunda questão, é importante que uma profissão, ela cresça. É importante que uma profissão cresça. Né? Essa é uma forma de crescimento de uma profissão. Né? A partir do momento que você tem outras profissões na área de saúde que regulamentaram a compultura também nos seus campos, né? Há a possibilidade que a psicologia também faça isso. Você abre o mercado de trabalho, sabe? Você aumenta a representação social dessa profissão, ela cresce. Né? Então você tem argumentos para quem defende a regulamentação também nesse sentido. Bom, eu vou finalizando, né? Acho que as perguntas talvez fiquem mais interessantes. Mas essa questão da compultura me lembra um pouco o caso da psicanálise. Hoje a psicanálise está passando por um processo, guardado as devidas diferenças, que é um processo ao mesmo tempo similar e totalmente diferente. Né? Há um projeto de lei na Câmara Federal que é pela regulamentação da psicanálise. Né? Mas o projeto é tão ruim, que ele conseguiu fazer com que todo mundo se surgisse contra esse projeto. Inclusive, para vocês terem ideia, esse projeto ele coloca a fiscalização da psicanálise na seara do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, toda essa questão da tradição da psicanálise, da tradição secular, em que você não necessariamente precisa ser médico, nem psicólogo. Hoje você tem os psicanalistas do direito, da economia, enfim. Toda essa discussão é jogada por terra e faz-se um recuo de quase 50 anos dizendo que a psicologia, que a psicanálise é a questão da medicina. Né? Agora, no caso da psicanálise, os psicanalistas, eles são contra a regulamentação da psicanálise. Há toda uma discussão que ela não é regulamentada em nenhum país do mundo, porque não tem como você regulamentar a psicanálise, que ela não é uma profissão, ela é um ofício. Você não tem psicanalista como profissão, apesar na prática fica engraçado, né? Porque as pessoas ganham a vida com isso. Mas isso está obrigando a psicanálise, eu acho um ponto muito positivo, a dar uma resposta à sociedade. Né? Ou seja, é como se a sociedade estivesse dizendo aos psicanalistas: olha, tudo bem,
vocês acham que precisa ser regulamentado, mas vocês não podem ter essa função, ter esse trabalho, esse ofício, sem dar uma resposta para a sociedade. De que lugar que você fala? Que lugar é esse? Sabe? A quem que você presta contas? Né? Nós sabemos hoje que temos instituições psicanalísticas sérias, enfim, dificilmente você vê algum escândalo, alguma denúncia contra o psicanalista. Quando você vai ver, você vê que a pessoa se dizia psicanalista, mas não estava ligada a nenhuma instituição. Mas me lembrou um pouco isso, a história da psicanálise, porque a acupuntura ela é uma interface que está fazendo com a psicologia. Da mesma forma que a psicologia vê, hoje a psicologia tem clareza que a psicanálise não é do campo da psicologia, é um campo à parte. Durante muito tempo se pensou a psicanálise como uma área da psicologia. Hoje, majoritariamente, a posição é de que a psicanálise é um campo à parte. Nós temos diversos colegas psicólogos que são psicanalistas. Então, a psicanálise ela faz uma interface, ela interfaceia o tempo inteiro com a psicologia. Parece esse o caso da acupuntura agora. Quando a gente diz que a história da acupuntura também é intervir no sofrimento psíquico, é esse o discurso que a psicologia tem, principalmente dentro do campo da saúde mental. Então, gente, para finalizar é o seguinte, eu posso contar para vocês que o Conselho Federal de Psicologia, nós fizemos essa discussão semana passada, a posição nossa é que nós temos pensado que talvez esteja prematuro regulamentar ou não a acupuntura nesse momento. Talvez a gente deva discutir mais, propor talvez um seminário nacional onde a gente vai fazer essa avaliação, onde essas conversas, igual estão sendo feitas aqui, estão sendo feitas em outros estados, elas possam se convergir com o mesmo espaço, e a partir daí ver se regulamenta com técnico auxiliar, com especialidade, ou se não regulamenta e diz que a acupuntura é um outro campo. Essa é a posição que o CFP pretende levar para a PAF. Agora, o que a PAF vai decidir, a gente não sabe. O sistema, a discussão, se ela vai gerar a regulamentação ou não, a gente não sabe. Mas era isso. De forma geral, o que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Bom, gente, posto isso, estão abertas as inscrições. Paulinho? Psicólogo da saúde do CRP. E nós ficamos com essa incumbência de estar avançando essa discussão da questão do uso da acupuntura enquanto técnica auxiliar dos psicólogos. Então, nós estamos em luta e desde algum tempo estamos debruçando sobre ela para tentar ver como que a gente vai levar alguma discussão a nível do CRP 04 para a PAF, para a próxima PAF. E aí que nós propusemos fazer esse seminário para estar chamando e escutando a categoria também, colocando para vocês que essa discussão está colocada, está em pauta, e de que é preciso que nós nos posicionemos de alguma forma. Então não tem sido fácil, porque como foi dito, reforçado pelo colega Ricardo, existe essa questão, se nós vamos estar apoiando o nosso viés vai ser político, de estar indo contra esse monopólio que a medicina pretende fazer atualmente da acupuntura, mas futuramente até de outras técnicas que possam parecer eficazes, aí para frente. Ou se a gente realmente tem condição de estar recebendo a acupuntura enquanto uma técnica auxiliar. Então, eu gostaria de estar retornando para vocês que a equipe de técnicos do CRP 04 também trabalhou um bom tempo, para chegar a algum parecer sobre essa questão. Isso foi levado para nós na Câmara de Psicólogos da Saúde. E eu queria pedir a liberdade de estar só colocando para vocês, textualmente, rapidinho, como é os questionamentos que nós fizemos e que foram para a PAF, foram votados justamente por outros CRPs levaram suas propostas, que levou ao adiamento dessa decisão na PAF anterior e colocado para ser discutido novamente nessa PAF. Então, os questionamentos que a gente colocou. Os conselhos de
psicologia tem subsídios para orientar e disciplinar os psicólogos que trabalham com a acupuntura? O Código de Ética do Psicólogo não serve como balizador para a prática desses profissionais. A acupuntura é um campo profissional próprio e que, em consequência, necessita de um código e normatizações próprias. Teremos um acompanhamento dos cursos de acupuntura? Que cursos serão esses? Eles serão reconhecidos? Como garantir esse reconhecimento desses cursos? Quem que vai reconhecer? Né? Qualquer curso que dê o título de acupunturista será considerado? Compete ao Conselho fazer esse tipo de acompanhamento e fiscalização? Segundo a fala de profissionais acupunturistas, essa técnica tem um embasamento filosófico, pautado em conceitos diferentes, né, do uso da ciência ocidental. Qual é, então, a fundamentação científica da acupuntura? Estou falando de filosófica, porque filosófica é claro para nós. Mas qual que é a fundamentação científica? Segundo nossa legislação, resoluções 010 de 97, Código de Ética, emitido pelo CFP, o psicólogo não pode associar a prática da psicologia a práticas que não estejam de acordo com os critérios científicos estabelecidos no campo da psicologia. Então, acho que aí tem um outro impasse, que a gente tem que se debruçar sobre ele. Lá no nosso código está falando isso. Como é que vai ser? Reconhecer, trazer para nós um campo que não tem um reconhecimento científico, embora tenha um embasamento filosófico. Bom, assim como a acupuntura, existem outras práticas orientais que não têm fundamentação científica, mas um embasamento filosófico, e que se propõe também ao tratamento de moléstias psíquicas, nervosas e de outros distúrbios orgânicos e funcionais, como reiki, né, florais de Bach, shiatsu, entre outros. Essa resolução não abrirá precedentes para que os psicólogos interessados no reconhecimento dessas práticas realizem o mesmo movimento? Então, são os questionamentos que nós estamos nos fazendo, quis trazer para vocês. Eu acho que vamos a gente pensar melhor e ver o que a gente pode estar avançando para estar levando como proposta nossa do CRT 04 para a PAF. Eu quero só reforçar que é importante para nós que vocês respondam aquele questionáriozinho que está na pasta, porque eu acho que vocês, psicólogos, que estão dando voz, então a opinião de vocês é importante para nós. Esse material vai ser aproveitado e vai ser levado para a PAF. Acho que é isso que eu queria dizer. As inscrições continuam. Seu nome? Ao vivo. Alô? Eu fiquei muito refletindo sobre isso e de repente eu voltei para 1977. Quando eu entrei para a PUC para estudar psicologia, teve alguns ensinamentos que foram fundamentais. Anatomia, estudamos por 2 anos. Neuroanatomia, por 2 anos. Fisiologia, por um tempo, não é se por 1 ano ou 1 ano e meio, não é? Isso é muito fundamental, porque às vezes para alguma ação que a gente faz para regularizar, ampliar a capacidade de saúde do ser humano, isso é muito fundamental. Eu estava refletindo um pouco, é que talvez uma coisa que ficou clara para mim é de que a gente tem que ser favorável pelo processo da acupuntura. Agora, a nossa relação com ela, primeiro, eu acho que tem que ser muito diferente do que foi a medicina, de que é nosso, entende? Eu fico perguntando, vou fazer uma outra pergunta, às vezes vocês podem achar que eu sou muito utópico. Eu tenho um corpo físico, não tenho? Vou fazer alguma pergunta para vocês com referência a esse corpo físico, só que não entendeu. Tá? Se eu virar para vocês e falar, eu quero ver o que tem nas suas mentes, não precisa me responder. Alemão, africano, chinês, americano,
japonês, brasileiro. É um pouco diferente, sem entrar num nível de julgamento. Talvez aqui possa ser, por isso que eu estou falando de utopia, né? Talvez isso possa ser que aqui é o berço do mundo, que está sobre nossa responsabilidade ajudar a subir caminho para o terceiro e quarto milênio. Então não é só para hoje. Não é? Eu acho que a gente tem que ter uma relação de abertura, dentro do que o companheiro falou ali do Conselho Federal com os conselhos regionais, de que é uma coisa importante, mas a relação com ela a gente precisa ter uma aprofundada enquanto nós. A gente pode estar lutando para elaborações e a garantia da participação dela, principalmente que ela não seja da exclusividade de um único saber, porque, vou dar um exemplo gritante, porque às vezes o que a gente fala não chega, não tem nenhum nível de sintonia. Por exemplo, ele falou da psicanálise. Será que teria alguma relação da psicanálise com os anéis de tensão? Será que para a gente decompor e está fazendo algumas ações sobre isso, eu vou só sugerir, não estou falando que é uma proposta, é algo que a gente precisa aprofundar. Quem sabe poderia fazer parte, igual fez a anatomia, igual fez fisiologia, até do currículo, mas que exclusivamente não é só o psicólogo que cuidaria disso. Obrigado. Paulo, eu estava com o Ricardo, talvez com o Lucas, eu estou lendo o projeto de lei 1348, eu acho que esse Conselho Regional Estadual de Agricultura, ele tem uma diferença com a normatização do regional. Uma diferença com a normatização do Conselho Regional, de psicologia, de medicina. Eu queria ver se você percebeu isso e eu ouvi um comentário sobre isso. Porque, se vocês virem no artigo 1º, está aí na pastinha. O Conselho Estadual de Agricultura e Terapias Orientais ele é integrado no gabinete do secretário de Estado. Né? E o outro, ele define que é um órgão de natureza consultiva. Eu acredito que os conselhos nossos profissionais são deliberativos. Eu queria ouvir algum comentário nisso, entendendo que eu acho que propor um órgão colegiado junto ao secretário de Estado até avança, porque pode compor várias profissões. Né? Você pode ter lá psicólogos. Né? Então eu queria ouvir um pouco isso. Eu acho que até gostei, porque eu acho que eu ouvi aqui hoje, não sei se eu entendi direito, mas que existe então um caminho que já é um pouco consenso, que é a questão política, né? Acho que isso é um consenso, né? Tanto da autarquia conselho, né? Como né? Da sociedade, de que a medicina não pode se apropriar da saúde, das técnicas da saúde, como se ela fosse dona da saúde, né? E aí então eu acho que a gente deve começar a discutir em cima das coisas que já estão consensuadas, né? Para a gente não ficar brigando aqui em cima de coisas que ainda estão sendo pensadas e discutidas. E aí eu fico pensando assim, quando o Ricardo colocou assim, que acha que ainda é meio prematuro o Conselho regulamentar a cultura como técnica auxiliar, eu fico pensando assim, poxa, aí a gente não estaria sendo um pouco contraditório? Porque se a gente fala assim, que o psicólogo não pode usar a acupuntura, né? A gente não está fechando esse campo e dando espaço para que a medicina fale, não, então ela é nossa, né? Quer dizer, eu acho que não, então vamos sim, vamos abrir, e aí sim, se tem problemas técnicos, vamos resolver os problemas técnicos. Se o código de ética não dá conta, então vamos mudar o código de ética, né? Se a graduação não dá conta, vamos mudar a graduação. Em relação ao primeiro que o Paulo Prazeres
Levanta. Eu acho que o conselho, esse conselho estadual que está previsto aqui nesse BL, ele é algo totalmente diferente de conselhos profissionais, né? Um conselho profissional, ele é criado com a lei federal. Ou seja, nós temos a mesma produção no Brasil inteiro. Você não pode ter assim, o psicólogo aqui tem uma lei para o estado de Minas, tem outra lei que determina o seu exercício profissional em São Paulo, outra no Ceará, é federativo, né? Então, todas as profissões regulamentadas, quando a gente diz profissão regulamentada, significa que houve um projeto de lei na Câmara Federal, foi aprovado lá no Congresso Nacional, foi sancionado pelo Presidente da República. Então, no caso da psicologia, nós temos duas leis da psicologia, 4.119, que regulamenta a produção, e a 5.766, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, né? Então, esses conselhos são considerados autarquias. Eles têm uma delegação do Estado para fiscalizar, para orientar, etc. No caso desse Conselho Estadual de Agricultura, eu entendo que é um ato político muito interessante, uma ação política muito interessante, por parte do deputado, ele propõe isso ao Estado, porque você vai exatamente contemplar ali a diversidade de profissões dentro desse conselho, né? Agora, acho que tinha que se pensar num decreto, talvez, de uma forma, como é que se regulamenta este conselho, porque ele pode gerar problema. Este conselho, evidente, ele não vai poder dizer quem é acupunturista e quem não é. Qualquer ação judicial nesse sentido deveria derrubar isso, né? Agora, acho que esse conselho, ele deveria ter incumbência de estar apontando, talvez, a política para essa área. Eu acho que é mais importante, talvez, conseguir incluir a acupuntura no Conselho Estadual de Saúde. Acho que isso, talvez, você deveria estar perseguindo. Se você considera a acupunturista como uma profissão, qual que é a representação dela? A gente sabe que não tem representação, não é por profissões, mas a possibilidade dessa discussão é o Conselho Estadual de Saúde. Agora, eu acho muito interessante. Em relação ao que o colega está falando ali, eu acho que você tem razão. Você se posicionou, a sua posição está clara, estou vendo aí que a maioria das pessoas, dos colegas aí também estão apoiando. Eu acho que você está coberto de razão. Tá? No sentido, quando a gente fala em postergar essa discussão, é de garantir que seja uma decisão, é evidente que nós nunca vamos ter um consenso em relação a isso. Não é um consenso. Mas as pessoas mudam. Sabe, não muda de opinião, assim, esse argumento. Eu acho que o campo da política, como diria a Ana Rádio, ele é feito do argumento. É o argumento que vale, né? Então, a ideia de adiar um pouco essa discussão nos pareceu uma proposta interessante, mas não é algo que a gente esteja batendo nesse sentido. Eu lembrando a vocês, quando nós fizemos o registro de especialistas, foi o contrário. Né? O registro de especialistas em psicologia, primeiro baixou a resolução, criou-se o fato, e a gente pensou assim, vamos ver, porque não há problema nenhum a resolução do federal ser revogada. O federal pode baixar a resolução hoje e lá na frente achar que foi inadequada, foi equivocada, foi errada e revogar essa resolução. Então, como os médicos negaram a acupuntura e hoje colocam. Então, em relação às especialidades, o registro especialista foi feito dessa forma. Causou um frisson na psicologia brasileira. Hoje, as pessoas estão se inscrevendo, todo mundo está achando interessante, importante. No caso da acupuntura, a gente pensou que talvez pudesse fazer um processo diferente. Você discutir primeiro para depois baixar. Mas nada impede que seja feito dessa forma também. Olha, essa questão que você discutiu aí, primeiramente, eu acho que eu poderia dar um exemplo prático. Você falou, né, na questão de obedecer a questão federal. O projeto da Congresso Nacional tem 10 anos. Né? O lobby médico não permite que ele seja aprovado. E vai continuar mais 10 anos. Eu acho que se nós formos uma federação, e essa é uma discussão que foi levada agora em Manaus, nos dias 18 até o dia 20, pela UNAG, União Nacional dos Legislativos Estaduais, até que o deputado Márcio Cunha é um defensor, é a volta das prerrogativas estaduais para poder legislar. Né? Tive um
1891 para cá, quando as duas constituições davam poderes aos estados para legislar sobre educação, sobre saúde, segurança pública, na Constituição de 35, 37, depois de 45 federal, 46 estadual, depois de 88 federal, 67 foi a militar, o golpe, e depois de 88 e 89, as assembleias dos estados perderam todos os poderes, né? Eu acho que se depender de uma decisão federal, vai ficar muito tempo sem os médicos chamando para si como ato médico a agricultura, né? Eu acho que os psicólogos não podem abrir mão disso, como também outras categorias que tratam da saúde. Eu até discuti antes de entrar aqui hoje com um colega seu de instituição, que na verdade a acupuntura ela é preventiva, assim como a psicologia. Se o cidadão, se você for tratado psicologicamente, preventivamente, ele não precisa de remédio, não precisa de médico, não precisa de cirurgia. Vocês mesmo estão aí para dizer isso, né? Da mesma forma a acupuntura. O exemplo que eu dei foi o próprio Pedro Mascunha, que o diagnóstico era de intervenção cirúrgica e ele usou a acupuntura para se estudar. Eu acho que por exemplo, a colega, você disse que não existe embasamento científico. Olha, 4.500 anos de história. Na China, a base científica lá, a medicina lá, é tradicional. A medicina tradicional é a acupuntura. Esse é o embasamento científico. Não tem no Brasil. Por quê? Agora, recentemente, está indo para cá. É uma explosão do Brasil inteiro, tanto é que vocês estão discutindo isso aqui. Tá certo? Eu acho que vocês não podem abrir mão dessa discussão, da prática da agricultura, mesmo porque vocês são profissionais da saúde. Eu acho que aí você tem que centrar forças como os agriculturistas que já estão no mercado, né? Já existe uma escola em Belo Horizonte, baseada na medicina chinesa, com o know-how da medicina chinesa. Eu acho que é aí que teria que buscar. A questão profissional, só um exemplo, por exemplo, a questão da federação. A prática do uso do cinto de segurança hoje no Brasil, ela é lei federal, mas ela começa com uma lei estadual inconstitucional, porque a determinação do uso do cinto de segurança é só através de uma lei federal. Muitos municípios impuseram o uso do cinto de segurança, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e o povo aderiu e depois virou uma lei federal. Então, se os psicólogos impuserem o uso da acupuntura como prática de saúde, como ato do psicólogo, ela vai virar uma lei federal. Tá? Só isso. Maria, depois Maria José. Bom, eu acho que é importante, talvez, a gente lembrar um pouco a fala da Mabel. Não sei se todos estavam aqui pela manhã, mas é porque eu, particularmente, tenho me debruçado nessa questão de há algum tempo. Enquanto técnica do Conselho, eu participei dessa discussão, da elaboração de alguns documentos. E, enquanto psicóloga, principalmente, é algo que me importa, né? E a fala da Mabel, ela clareou muita coisa para mim no que diz respeito principalmente ao sincretismo conceitual, né? Eu acho que a psicologia ela tem sofrido de um mal que são, como ela colocou, de uma forma não como se fosse ruim, mas que eu vejo como no mínimo comprometedora, que são as colagens que a gente vem fazendo de várias práticas para o campo da psicologia, né? Eu não vi aqui hoje ninguém se importar, ninguém trazer a discussão da psicologia enquanto qual que é o nosso compromisso com a saúde do indivíduo, né? Eu tenho percebido muito mais um movimento político, no sentido, não, os médicos não podem, eu não quero entrar nessa discussão, eu acho que já tem gente demais nessa discussão.
Eu só queria fazer um convite para a gente estar fazendo uma outra reflexão, né? Não é no sentido de proibir ou de liberar, né? Não é nem contar na enquete, aprovo ou não aprovo. Eu acho que a gente tem que refletir quais são as contribuições dessa prática para o exercício da nossa profissão. Ou, eu sou muito mais simpática à ideia, por que não fortalecermos o movimento de criação da profissão da acupunturista? Porque ficou muito claro aqui que é uma ciência, se querem colocar dessa forma, que é muito própria, né? Se a gente pegar a medicina chinesa, ela tem conceitos muito próprios e que é no mínimo equivocado a gente achar que com a nossa formação a gente possa estar contribuindo de alguma forma para o exercício dessas atividades. Então eu penso que tem que se estudar sim, fazer um curso de formação dentro dessa área, é um outro corpo teórico, precisamos nos aprofundar nisso. E se eu quiser exercer a acupuntura, isso aí não é um posicionamento meu, que eu estude e que eu me foque que eu seja uma acupunturista. Se isso vai contribuir para a minha profissão enquanto psicóloga, que ótimo. Se não, eu vou estar exercendo as duas profissões. Eu só acho que é muito reducionista a gente ficar aqui só preocupado com o mercado de trabalho e esquecer que é uma profissão que tem jogo e que não é só a acupuntura, né? São várias práticas que, uma vez liberada a acupuntura, eu acho que na parte que precisa estar sendo colocado, a gente precisa estar refletindo com relação a outras práticas também, que fazem parte do corpo teórico da medicina chinesa, né? Então é só esse convite. Obrigada. A minha pergunta é para você. A APAF aprovou há um ano atrás, exatamente em maio do ano passado, a hipnose como uma prática auxiliar da psicologia. Não houve discussões, não houve debate, não houve recortes técnicos, nem recortes políticos, né? E ela foi aprovada. Qual é a dificuldade que se está tendo agora em aprovar? Eu até não usaria a palavra técnica auxiliar, mas práticas complementares, visando não um aspecto político, mas visando o bem-estar da saúde do paciente. Em relação à hipnose, foi tranquilo. A discussão que se fazia que a hipnose estava colocada num outro patamar, enquanto técnica, diferente da acupuntura, né? Eu acho que pelo próprio fato, talvez, do Freud ter começado, começou lá na criação da psicanálise, ter trabalhado com hipnose por muitos anos, de certa forma isso legitima a hipnose no campo da psicologia. Sabemos hoje que a psicanálise não trabalha mais com a hipnose, mas também não é contra, ninguém é contra a hipnose, né? Enquanto uma técnica eficaz em determinados aspectos. Então, quando foi aprovada a resolução sobre hipnose, realmente não teve essa discussão, não teve questão política, não teve questão técnica, pareceu a todo mundo algo mais tranquilo. Inclusive a hipnose foi regulamentada também como prática auxiliar na psicologia. O Conselho Federal, na gestão passada, tentou fazer a mesma coisa com a acupuntura. O procedimento foi o mesmo. Colocou a minuta de resolução e caminhou os regionais como prática auxiliar da psicologia, a acupuntura como prática auxiliar da acupuntura. Mas aí a reação foi muito grande. Então, a partir daí que se começou a pensar que eram patamares diferentes de discussões. Eram duas questões muito diferentes, a hipnose e a questão da acupuntura. Talvez a questão da acupuntura, por ela ter uma especificidade própria, ela tem um status próprio, né? Eu recebi uma série de materiais sobre a acupuntura. Realmente, a acupuntura ela é
uma filosofia, é algo embasado filosoficamente dentro da filosofia oriental. Né? A concepção dela de homem, de ser humano, é outra, totalmente diferente da nossa. Né? Eles trabalham com uma concepção energética, que é algo que nós, temos ocidentais, a gente não trabalha. Né? Eu acho que essa discussão aqui, gente, está ilustrando exatamente a dificuldade. Né? Se por um lado tem pessoas que acham que tem que regulamentar logo, não precisa mais esperar, aí vem a Marina e levanta uma série de questões, sabe assim, que é colagem, afinal, o que é psicologia, nós vamos ficar apropriando de tudo, não vamos? Não sei, eu estou aqui talvez mais para escutar vocês do que para responder, gente. Eu estou de volta para questionar uma coisa. Não é para questionar, eu acho muito pertinente a gente não sair daqui com uma decisão de fazer cultura dentro da psicologia. Eu acho que é prematuro. Falar que não existe nada de científico em acupuntura não é certo. Tá? Onde está também, talvez não vamos procurar cientificidade na hipnose. Falar que porque Freud trabalhou com hipnose, então é mais aceita. Então, se a gente tivesse condição de provar que Freud passeou pela China, a acupuntura seria também aceita. Se fosse William Reich, de repente tivesse feito hipnose, não seria... Então a gente tem que ficar pensando em outras coisas. Eu acho que a gente tem que abrir uma discussão assim. Quando o CRP 04 fala na questão da cientificidade, isso me assusta, porque hoje de manhã foi falado justamente isso. A gente tem que ampliar e modificar esses paradigmas. A gente foi discutir a acupuntura dentro do paradigma científico, como é a medicina, e tem hora que eu acho que a gente é muito mal resolvido como psicólogo e se molda dentro do modelo da medicina. Aí eu faço uma crítica até à especialidade. Eu não sei se até que nós estamos caminhando para essa especialização e perdendo a noção do todo. Tá? Então a gente tem que pensar isso. E o que eu sugiro é que a gente, como psicólogo, invista mais, vamos conhecer mais qual é o conceito da psicologia, da medicina chinesa. Não só da filosofia chinesa, mas da medicina chinesa como um todo. E no contexto de saúde, tá? Ela vai permear tanto quanto a psicanálise no respeito, tanto a hipnose no respeito ao psique, no respeito à emoção. Então, fica difícil você separar. Aí nós estamos falando de novo da questão cartesiana. A psicologia vai até aqui, isso vai até aqui, isso vai até lá. E a gente precisa avançar no sentido de sair da ignorância, tá? E de ignorar o que é a medicina chinesa e avançar. Ela é muito mais do que a acupuntura, tem o feng shui, tem várias outras técnicas que vão ter como objetivo a relação do homem com o universo. A gente tem que ampliar a visão do homem como universo e não ver o homem de uma forma microscópica. E a partir daí tentar explicar o todo. Outra questão é o seguinte, a questão que angustia a gente, psicólogo, que está na prática da acupuntura, qual vai ser a posição do conselho com relação a gente? Vai ser aquela mesma posição com relação às terapias alternativas? A acupuntura é considerada uma terapia alternativa pelo conselho? E a outra coisa, hoje eu vejo o seguinte, a Liliana estava falando aqui de manhã, porque eu acho que hoje talvez o caminho ideal para a gente que está com essas duas profissões é se manter talvez nessas duas profissões. Ora, um médico pode ser advogado, o fato dele no trabalho da advocacia vai ser advogado, no trabalho de medicina vai ser médico. Inclusive, pelo que foi informado hoje de manhã, já existe a criação, uma pré-criação de um Conselho Federal de Acupuntura. E futuramente já existe um Conselho Regional para regulamentar e para, como é que a gente vai dizer, legitimar e legislar sobre a acupuntura. Agora, nós temos essa questão, como é que a acupuntura vai permear a psicologia? Tá? Eu acho que a gente tem que ampliar, não pode partir só do princípio científico. Tá? E sugerir ao Conselho que a gente abra mais esse debate, que a gente coloque, por exemplo, eu sugeri no próximo jornal do Federal e do Conselho, que nós somos profissionais dessa área, coloquemos matérias sobre psicologia e acupuntura. Também nós somos omissos. Tá? Nós podemos estar optando por um momento político interessante e entrar nessa história. A gente precisa se posicionar mais para até ampliar o conhecimento dos próprios conselhos.
esclarecimento, que foi feita referência 2 vezes à fala da Paulinha, o Conselho reconhece que o Código de Ética se sustenta na ciência ocidental. É por isso que a gente se posicionou dizendo que tem dificuldade de dizer sobre a agricultura se nós estamos sustentando em outro lugar. Né? É por isso que o Reinaldo estava brincando aqui tão muito se o Código de Ética. Só quero dizer isso porque o Conselho não fechou a discussão em cima da defesa da ciência. A gente abriu a discussão. Por isso que a mesa foi montada de manhã daquela forma, para o Mabel fazer uma leitura mais ampla da questão. E acho, Paulo, que esse convite que você se faz ao trabalho, com segurança eu faço aqui em nome dos conselheiros. O pessoal da agricultura precisa mandar artigo para o jornal para a gente poder publicar. Né? Porque também se vai esperando o Conselho definir, aí nós podemos até caçar as bruxas. Podemos? Claro. Né? Então acho legal todos vocês estarem participando, estarem discutindo conosco. Acho que é esse para o processo democrático que o Ricardo vai defender. Pessoal, na verdade aqui, eu acho que é uma discussão séria mesmo. Não tem gabarito para entrar nessa discussão dos psicólogos, mas eu acho que tem um quesito político aí. Por exemplo, o projeto que cria o Conselho Estadual de Agricultura e Terapias Orientais estabelece um artigo 3º que o Conselho Estadual de Agricultura e Terapias Orientais será integrado por 7 membros indicados pelas entidades representativas da categoria dos agriculturistas. Se os psicólogos ficarem fora dessa questão, por exemplo, não internalizarem essa questão da agricultura, eles estarão de fora desse conselho. Entendeu? Mas se isso acontecer, os psicólogos terão uma representatividade dada no conselho de vocês. Entendeu? É a questão política. No parágrafo único, estabelece o seguinte, que a prática das terapias orientais, no caso da agricultura, deverá recair em pessoas de reconhecida qualificação profissional nessas áreas. Não é uma pessoa prática, é qualificação profissional, que é também a profissão cultural. Essa é uma questão política, né? Que eu estou levantando. Mas, tem mais? Vai me dizer? Já falei. Gente, hoje pela manhã eu fiquei atento à questão jurídica, né? Mas eu gostaria de alguns esclarecimentos aqui a respeito de alguns axiomas que estão permanecendo no final desse evento. Primeiro, que a acupuntura é científica, à medida que ela é uma evidência universal. Eu faço uma anestesia bucal para arrancar um dente em 3 minutos, aqui na China, lá no Oriente Médio. Então isso é evidência universal porque é científico. Agora, se os nossos paradigmas estão ligados com o descartianismo, com Newton e com outros cientistas, entendeu? Que não realmente tiveram uma visão holística integral, isso é problema das profissões que arrebanharam esse tipo de conceito. Entende? Outra coisa, né? Eu falei com vocês que a visão holística que eu observei da psicologia, somente na Gestalt é que você tem um ponto de referência para pegar a cultura, que o médico não pode botar defeito. Haja vista que na Gestalt você vai pegar o quê? A falta da parte do todo. Você olha o indivíduo, você confere que a parte dele não está integrada no todo, aí você então passa a trabalhar dentro do comportamento holístico. Então acho que é por aí que vocês vão caminhar, né? Outra coisa, a questão da hipnose estava ligada a uma livre associação lá na psicanálise, lá em Freud, né? A hipnose caiu porque foi uma bobeira da psicologia. Ela poderia estar com isso na mão. Porque hoje, se vocês estudarem a visão quântica, a medicina quântica, vocês vão observar que nós estamos vivendo dentro de um padrão energético baseado no binário
do 1 e do 0. São circuitos integrados orgânicos que a medicina quântica hoje está levando para nós. Ou seja, através da hipnose, da indução, da intuição, nós conseguimos modificar o comportamento completo da pessoa. Assim, uma pessoa que entra num hospital chamado Priocor, ela tem uma vibração energética diferente. Quando ela entra no centro para cardíacos, ela tem uma outra vibração. Ela começa a incorporar no DNA dela um componente negativo, baseado nessa filosofia do Mito Pirito. Então, eu acho que assim, vocês não podem perder como aconteceu com os odontólogos. Os odontólogos descobriram que um circuito integrado orgânico da boca trata do corpo inteirinho, como, por exemplo, os 4 primeiros dentes incisivos e os dentes para-incisivos aqui, não é isso? Perto dos caninos. Eles tratam de todos os problemas comportamentais e psicológicos, inclusive de moralismo. O que aconteceu? Escreveram livros, fizeram uma festa danada no país, o Conselho de Medicina foi lá e vetou. Todo odontólogo que fizer isso é prática ilegal da medicina, porque eles estavam procurando, inclusive, o moralismo. Então fica essa mensagem para vocês. Se vocês não reconhecem outra coisa grave, nós estamos vivendo um quadro patológico hoje, com uma sociopatia alarmante, haja vista dentro da própria medicina. Pedófilos, né? Estupro de toda a ordem, não é isso? Anteontem, o filho médico psiquiatra matou o pai com 3 tiros, um grande advogado na Bahia. Então nós estamos numa sociopatia completamente avançando em todos os sentidos. E quem são os responsáveis por isso, gente? São os psicólogos, são os psiquiatras, são as pessoas que governam o comportamento. Então somos nós que somos vítimas de uma crítica profunda, apocalíptica. Entende? Nós estamos com uma violência patológica, um quadro patológico gigantesco, então nós somos responsáveis. Então eu gostaria de reforçar aqui ao presidente do Ricardo, que eu acho que já passou do limite de vocês assumirem uma ajuda de qualquer maneira dentro dessa área da cultura, das medicinas holísticas, no sentido de levar a psicologia um engrandecimento realmente que ela deve fazer jus. Independente dessa visão somática, dessa dicotomia descartiana e newtoniana, que não realmente ela se tornou uma piada. Hoje, dentro do nosso contexto mundial, dentro do contexto humano planetário. Obrigado, felicidade por vocês e um grande sucesso realmente. Bom, gente, são 4h05. Nós teríamos um coffee break agora para ir ao encerramento. Tem mais alguém que gostaria de manifestar? Porque eu estava querendo encerrar. Você? Pois não. Acho que depois da fala então, do colega, a gente poderia encerrar os trabalhos, o coffee break, e todo mundo não esquecer de preencher esse pequeno formulário que a gente deixou para a gente ver, né, pelo menos sentir mais perto do que os colegas estão pensando. Mas eu acho que essa discussão não para aqui, né? Mas com certeza, a mim, por exemplo, me deu muitos elementos que podem contribuir para a gente ter uma posição política mais definitiva, né? E com certeza o Conselho Federal terá. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu estava querendo mais era falar, porque vocês estavam falando que não tem dentro da psicologia nada ligado à medicina chinesa, né? Jung, se vocês pegaram o I Ching, ele trabalhou muito com o I Ching no trabalho dele psicológico também. Então é uma coisa para ser estudada por vocês também, né? E outra coisa, eu venho de uma família de psicólogos, meus padrinhos são psicólogos, todos envolvidos com a psicologia. Uma das coisas que me afastou da psicologia foi quando eu estava dentro da faculdade de psicologia, eu estava com uma camisa de reiki, porque eu trabalhava com reiki, trabalho com reiki ainda, né? Eu sou acupunturista, formado no IMAN também. Tem outras escolas de acupuntura em Belo Horizonte, tem mais 3 escolas também, com cursos técnicos também que são muito bons, né? E eu trabalho com psicólogos também. Então, eu vejo que esse campo é muito bom para vocês, né? A minha formação é professor de educação física, eu não formei em psicologia por ficar chateado com essa situação, que eu cheguei a ser até gozado na faculdade por professores, por causa da técnica que eu usava. Eu ainda não era formado em psicologia, né? Parei o curso de psicologia,
E eu acho que tem muito para crescer dentro da área de vocês, que é a psicologia, que eu já fiz a transpessoal training, né? São outras coisas que eu uso dentro do meu trabalho de massoterapeuta e acupunturista, né? Uso também o meu trabalho de educação física, também corporal, e aproveito essas pessoas que trabalham com a psicologia para poder ajudar elas no que eu posso com o instrumento de trabalho que é a acupuntura. E é um ganho muito grande. Todo mundo que eu trabalhei que é psicólogo vê que é um ganho muito grande. E essas pessoas, algumas até que foram fazer o curso de acupuntura e vão ter um ganho muito maior, porque vocês têm um estudo em cima disso, coisa que nós não temos. A acupuntura é muito ampla. Né? Então tem espaço para a psicologia, sim. Eu estou falando porque eu cresci no meio da psicologia, eu vivo, minha mãe é psicóloga, meus padrinhos são psicólogos, até foram professores da Federal, né? Então eu vivo no meio da psicologia, faço trabalhos em conjunto com a psicologia e vejo que tem muito trabalho para vocês. O conselho que eles falaram aqui há pouco tempo aqui da fisioterapia está entrando em todos os campos e está abrindo caminho para todos os seus, todo mundo que é fisioterapeuta, porque eles estão entrando no campo da osteopatia, que é o campo para trabalhar com a coluna, eles estão entrando no campo da educação física, que eles já estão fazendo avaliação física, tem academias, eles estão entrando no campo do shiatsu dentário, que eu agora esqueci o nome, qual que é, eles entraram em vários campos. E nem por isso denigre a imagem do fisioterapeuta. Pelo contrário, a fisioterapia está crescendo enormemente. E eles estavam presos naquela fisioterapia, né, que não poderia crescer. E tem aí a ecoterapia também, que trabalha com psicólogos, que também é uma área que vocês podem explorar. Trabalha com pedagogo, trabalha com professor de educação física. Ela é obrigatória ter um campo de interdisciplinar para poder trabalhar. O ganho que tem com isso é enorme. E por que não a psicologia também ter esse ganho nos outros campos? Junto com a acupuntura, que eu estou falando, que eu vejo o ganho que tem, né, muito grande. Gente que muitas vezes não conseguia trabalhar com o cliente e com a acupuntura, acalmando esse cliente, equilibrando esse cliente, conseguiu trabalhar. Então é um campo enorme para vocês trabalharem. Eu acho que vocês têm que pensar nisso um pouco. Tá? É só isso que eu queria falar para vocês. Antes de encerrar, nossa colega pediu a palavra, nós vamos encerrar a fala dela, tá? Eu tomei coragem aqui, Ricardo, porque eu participei de poucas discussões sobre esse assunto, tá? Então eu venho discutindo, particularmente com alguns colegas, com algumas pessoas que já assumem, tá, esse tipo de questão, já praticam. Então eu estou achando que eu quero concordar com o colega que veio aqui à frente, que esse ainda não é o momento para encerrar essa discussão, nem para a gente decidir nada. Tá? Eu acho que nós estamos no início de amadurecer as nossas posições. Mas ouvindo um e outro, eu fico pensando também que não está na hora da gente considerar as terapias auxiliares ou encará-las com estranheza, não. Porque eu fico pensando que o discurso das terapias auxiliares consegue, em muitos casos, o mesmo resultado que nós conseguimos nos consultórios. Então não é uma coisa para a gente esgotar em pouco tempo e querer resolver às pressas e também com certas rejeições e estranhezas, não. E se são terapias auxiliares, nós temos que considerar em que nós estamos nos apoiando no nosso trabalho do dia a dia para ajudar o outro e para obter um resultado positivo de integração do ser. Tá? Eu acho que a minha colaboração é no sentido da gente amadurecer mais essa discussão, da gente estudar mais isso, como que se deu um processo de aceitação em outras profissões da área de saúde, e eu mesma tenho uma dúvida. Eu não sei se a acupuntura é uma técnica ou é uma atividade. Porque se é uma técnica, ela pode ser incorporada pela psicologia, não deu a entender. Agora, se ela é uma atividade, a atividade está no campo profissional. Então, como já foi falado aqui, acupunturistas. Então, trata-se de uma outra profissão. Então, como que fica a discussão no âmbito dessa questão? É mais uma dúvida que eu tenho. Muito obrigada. Gente, eu pedi a Marta só para chega de vez falar.
Eu acho que tem que ter clareza de uma coisa. Eu me peguei aqui, inclusive, Maria Zé, acho que tem que ter um rigor para a gente entender isso. A hipnose, ela foi, a resolução trata a hipnose como recurso auxiliar do trabalho do psicólogo. A minuta de resolução da acupuntura trata o uso da acupuntura como recurso complementar no trabalho do psicólogo. Isso, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente, a possibilidade de regulamentar a acupuntura como recurso complementar, não significa que todos os psicólogos vão ter que trabalhar com a acupuntura. Isso, porque é algo tão óbvio, mas eu tenho que falar, porque às vezes a discussão ela escorrega, ela desliza, como se a gente estivesse tratando que a psicologia passe a marcar a acupuntura para ela, como se agora no campo da psicologia fosse discutir a acupuntura. Para que este psicólogo possa usar a acupuntura como recurso complementar ao seu trabalho, sabe? Ele tem que fazer um curso, ele tem que ser reconhecido pela instituição de acupunturista, etc. Ele tem que se qualificar, senão, eticamente, ele vai ter que responder por isso, Mas, às vezes, a obviedade é impressionante, Em 2000, o CFP baixou uma resolução que trata a psicoterapia como prática do psicólogo. Porque se descobriu que não tinha nenhum instrumento que dizer que o psicólogo faz psicoterapia. Aí antes que os médicos lançassem mão, então assim, é isso. Aí eu estou querendo informar para vocês que colocar é você permitir que o psicólogo faça. Ele não está ilegal se ele fizer, o que não significa que todo mundo vai ter que fazer. Aí quando o colega que veio aqui, como é que se chama? Rodrigo. Escutei o que você está falando, assim, acho que tem alguns problemas, a psicologia, ela tem um corpo específico, um corpo teórico, um corpo de estudos, enfim. Nós tivemos, durante muito tempo no passado, os conselhos condenavam as chamadas práticas alternativas, Dizia o seguinte para a população, eu lembro até uma campanha: alerta a população, não faça isso não tem base científica, etc. e tal, esse psicólogo, não de forma alguma, o psicólogo trabalhando com isso, punição. Sabe como foi resolvido isso? Uma resolução que trata sobre a pesquisa com seres humanos em psicologia. Então, uma resolução que diz o seguinte: você, psicólogo, quer trabalhar com não sei o quê, no final dessa... Florais de barro, ok. Você monta um projeto de pesquisa, você tem que protocolar esse projeto de pesquisa numa instituição e tem uma série de critérios para que essa pesquisa possa ser conduzida. Ou seja, não está impedindo o psicólogo de trabalhar, mas ele está utilizando, ele está fazendo pesquisa. Aí, ele pode, lá na frente, ele vai apresentar essa pesquisa e dizer: olha aqui, está vendo por que o psicólogo tem que trabalhar com isso? Se essa for, a hipótese dele for comprovada, pode ser que não consiga comprovar essa hipótese e vai ficar por isso. Agora, nesse aspecto que o psicólogo pode fazer, ele tem que informar ao paciente que essa não é uma técnica reconhecida pela psicologia, que ele não pode cobrar, que aquilo é uma pesquisa que estaria realizando. Então, assim, já ouvi que a possibilidade da acupuntura, inclusive, pode estar passando por aí. Não me parece, até claro, me parece que a acupuntura já tem, paradigmaticamente, ela sobrevive há quase 5.000 anos, se trata de fazer pesquisa para a psicologia. Bom, gente, eu achei, assim, que foi muito boa essa discussão, Acho que a gente tem que continuar a debater, sim, no jornal, mandando e-mail. O Paulo colocou aqui no início, nós temos câmaras dentro do Conselho de Saúde, Educação, do Trânsito, de especialistas, do trabalho e organizacional, de esporte, direitos humanos e outras que eu não lembro de todas. Tem aí o cartaz, a gente convida vocês, os colegas psicólogos, a estarem indo no conselho, passando e-mail, se comunicando, porque
é isso, né? Eu acho que a nossa profissão no Brasil, 40 anos, né? Eu acho que ela é jovem. Eu acho que nós temos produzido coisas importantes, né? Dentro do Brasil e na nossa sociedade. Eu acho que a nossa contribuição é significativa, é muito importante. E eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para expandir, para melhorar e contribuir, né? Para a gente ter um trabalho ético e que melhore, ajude a vida das pessoas a serem um pouco mais felizes, né? Nesse mundo complicado que a gente está. Deixa eu fazer uma propaganda. Tá, vai fazer uma propaganda. Gente, eu quero uma propaganda com vocês, eu acho importante. Este ano nós estamos realizando o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Né? Nós não temos dúvida que vai ser o maior evento já realizado pela psicologia brasileira, que está na América Latina. É um evento que, pela primeira vez, a proposta dele é colocar a ciência, ou seja, os pesquisadores, principalmente o pessoal da academia, com a profissão, com quem trabalha com isso. Né? Colocar essas duas, a ciência e a profissão, para conversarem. É um evento, um congresso, que ele é realizado pelo Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira. São 15 entidades que estão realizando esse fórum. O Conselho Federal de Psicologia, a PRAPSO, a PE, a PEP, enfim, são 15 entidades que realizam. Nós temos, as pessoas têm até o dia 3 de maio para inscreverem trabalhos. Pode ser trabalhos, pode ser painéis, propostas de mesa, conferência, etc. Até 3 de maio agora é o último prazo. Depois a inscrição para o congresso pode ser realizada até lá no próprio congresso. Para vocês terem ideia, nós já temos hoje, o congresso vai ser no início de setembro, nós temos hoje quase 2.500 inscrições. Nós temos mais de 200 mesas redondas inscritas, mas não sei quantos, 1.000 e tantos trabalhos. Então, a propaganda que eu queria fazer, eu acho que vai ser em São Paulo, né? De 1º a 5 de setembro, acho que quem não for vai perder. Onde em São Paulo? Na USP. Na USP. Tem lá, se vocês entrarem no site, lá do Psicologia Online, se vocês entrarem pela internet, a Psicologia Online, os jornais, as revistas, os conselhos estão divulgando esses endereços todos, mas a inscrição necessariamente tem que ser feita pela internet. Pessoal, eu queria agradecer ao secretário Márcio Cunha essa oportunidade de expor os pensamentos dele e espero que tenha servido de alguma valia para vocês. Só queria fazer uma última ressalva, já pedi isso, que o pessoal já viu, o já viu. Houve um errozinho de digitação, você já falou, né? Porque ele não é psicólogo, né? Nós não queremos sofrer uma ação. Exatamente. Agora, enquanto político, eu acho que deveria ser, só um último pitaco meu, acho que deveria ser complementar da saúde. Para mim, saúde é lazer, esporte, dinheiro, né? Trabalho, amor, etc. Eu acho que é complementar da doença, né? Eu acho que se fosse algum político deveria ser Ministério da Doença e não Ministério da Saúde. Porque saúde, para mim, é outras coisas. Então, gente, vamos tomar um cafezinho?